E aí, galera, boa noite. Antes de mais nada, como foram de Natal? Espero que tudo bem. Não se afogaram achando que era o último dia da vida, que por favor tem que comer tudo que aparecer na minha frente. Sim, comeram, não tem problema. Ok, galera, hoje passamos a falar um pouquinho sobre colilitíasis. Na verdade, muito mais conhecida para gente como pedra na vesícula, né? Que hoje em dia, eu acho que, não sei se é a realidade clínica de todos vocês, mas muitos pacientes já chegam colicistectomizados, né, gente? Isso está se tornando cada vez mais frequente e percebo que existe uma vertente médica defendendo que a vesícula biliar não tem mais a função que ela teria no nosso passado. Veja, eu não consigo concordar com isso nunca, né? Uma vez que aquilo está lá, ela tem uma função. Principalmente hoje em dia, que se tem uma alimentação horrível, né? E aí a gente vai ver que quem acaba padecendo nessa história, por muitas vezes, é o fígado, e acompanhado dele vem a vesícula biliar. Como eu estava falando para vocês, esses pacientes já vêm cirurgiados, né? Então cabe a nós saber fazer as relações anatômicas aí, principalmente com questão de cicatriz, né? Da onde foi retirada essa vesícula biliar, pensar aí na parte musculoesquelética que esse paciente pode estar referindo dor, a gente vai perceber que muitos dos sintomas referidos da vesícula biliar são praticamente iguais aos do fígado, principalmente falando na questão de ombro, né? A gente vai ver ainda que tem dor em região escapular e por muitas vezes de plexo braquial, o que não nos deixa longe também dos sintomas de fígado. Então, vesícula biliar e fígado andam praticamente juntas, né? Uma vez que eu estou saturando uma dessas peças aí com subprodutos, alguns problemas podem dar aí, não tem como. E aí, quem paga muitas vezes é a tal da vesícula biliar. Como a gente vai ver, é um tipo de patologia que por muitas vezes é assintomática, né? O que eu quero dizer é que alguns pacientes vivem com lama biliar ou até mesmo com cistos biliares e não tem sintoma nenhum, até que um dia isso despregue daí e aí sim vão ocupar, obstruir os ductos. Aí sim teremos problemas, teremos sintomas, né? A gente vai estudar um pouco das possíveis patologias que pode acometer a vesícula biliar mediante a obstrução, e por muitas vezes essa obstrução ainda é infecciosa, então a gente vai ver que tem características ainda que podem piorar o quadro desse paciente, e a gente vai dar uma olhada mais profunda nisso hoje. Então, é, veja, é uma patologia associada a hábitos, né, gente? Não vamos fugir de como qualquer tipo de víscera. Sim, são os meus hábitos alimentares, dietas baseadas em gordura, por muitas vezes tem aumento do triglicéride como residual colesterol, e como a gente vai perceber, estudar um pouquinho aqui, muitos desses cálculos biliares são de composição de colesterol, na maioria das vezes, na verdade, né? Então, o meu hábito alimentar fala um pouco sobre isso, e se a gente for falar um pouco sobre hábito emocional, veja, eu não sou preparado para isso, mas vale a pena, né? Porque por muitas vezes a gente acha um paciente dentro do nosso consultório com uma questão alimentar adequada, ou pelo menos balanceada, e ele tem um problema de vesícula biliar. Se não é pelo que eu como, é pelo que eu penso, como sempre. Problemas emocionais relacionados à vesícula biliar, pessoas que amargam histórias, pessoas que passam raiva, pessoas que não colocam para fora aquilo que está ruminando e começa a amargar dentro de si. Então, se isso é uma característica do nosso paciente, por muitas vezes cabe aí a nós dizer ou informá-lo sobre algumas atitudes aí, ou mudanças nas suas atitudes, né? Não nos cabe penetrar muito nesse assunto, mas indicar um profissional adequado também para tentar melhorar essa questão emocional. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre. Deixa eu só comentar uma coisa, gente. Hoje, como é dia de férias, eu tive um tempo a mais de estudar e aí eu fui procurar bastante coisa sobre qual é o tratamento médico para a questão de pedra, né, na vesícula. Ou, uma vez que esse paciente já foi colicistectomizado, qual é o prognóstico de vida desse paciente? Gente, realmente a área da saúde está de ponta cabeça.
A curiosidade das pessoas quando você entra nesses blogs é saber se ela vai fazer a retirada da vesícula biliar, se a vida dela vai ser normal. O que que é a vida normal para essa pessoa? Se ela pode comer tudo que ela quiser. Cara, é bizarro, é bizarro. Mais bizarro é a resposta, que diz que você tem que procurar o seu médico que fez a colecistectomia e falar para ele quais são os tipos de sintomas que você está tendo para ele te passar um remédio e você não sofrer mais desse mal. Em momento algum, se fala sobre hábitos alimentares, questões emocionais, algum. O emocional é puxar demais, mas hábitos alimentares, gente. Todo profissional da área da saúde deveria saber, pelo menos, indicar. Cara, peraí, você está com um problema que é sistêmico, suas vísceras estão precisando de ajuda e, cara, você precisa melhorar sua condição nutricional, senão a coisa não vai andar. Mas, como a gente vê por aí, você pode fazer a colicistectomia e ter uma vida normal. Você vai poder comer de tudo. Cara, bizarro. De vez em quando vai dar uma desandada, né? Você vai ter uma diarreazinha, mas é normal, né? Não, não é normal. Seu corpo está sinalizando, cara, pelo amor de Deus, tem alguma coisa bem errada aí. Cara do céu, melhore a alimentação desse paciente. Galera, paciente colicistectomizado chegou no consultório, dor de ombro é muito característico. A gente vai ver na parte posterior, na altura do ângulo inferior da escápula, é muito condizente com problemas de vesícula biliar. É da nossa alçada falar para esse cara, você já tirou a vesícula, cara. Agora você precisa ter um pouquinho mais de ordem na sua alimentação. Senão a sobrecarga vai ser metabólica cada vez pior. Não tem jeito. Esse paciente precisa ser conscientizado de quanto ele precisa de ter uma nutricionista na vida dele, gente. E a gente está vendo, pelo menos pelo que eu li hoje, eu estudei hoje, que a área da saúde não está nem um pouco preocupada com isso. Então, por favor, nós, osteopatas, faremos a diferença. Avise seu paciente. Necessita de um acompanhamento nutricional. Beleza. Gente, São Paulo não para de chover. Tá caindo o mundo lá fora agora. Vamos lá, galera. Colilitíase. Opa, não compartilhei. Não adianta eu escrever, vocês não estão vendo nada. Go. Beleza. Tá lá, ó. Colitíase. Só para vocês terem uma ideia, gente, se isso é uma doença da modernidade ou se a modernidade influenciou sobre isso, 20 milhões de pessoas hoje são acometidas por este tipo de patologia, só nos Estados Unidos. Vejo que os Estados Unidos é uma grande referência para a gente do que é não se alimentar bem. Principalmente quem já foi para lá sabe do que eu estou falando. Mas só nos Estados Unidos são 20 milhões de pessoas. E que depois vão dar entrada lá, né, gente? Quando a coisa estiver pegando mesmo. É cólica biliar, ou já teve entupimento de ducto, ou seja, é um paciente agudo precisando, já é um processo crônico que se agudiza e agora precisa de intervenção médica. Seja lá para fazer eritrotripsia, seja lá para fazer uso de medicação para tentar desobstruir canal, enfim, ou até mesmo a colicistectomia. Então, são pacientes geralmente assintomáticos, como eu disse para vocês, 50 a 70% são assintomáticos. Tem a formação de lama biliar ou até mesmo de cálculos biliares, mas convive muito bem, obrigado, com esses caras lá na vesícula biliar. Hoje em dia, para se ser eletivo, né, de uma cirurgia de colicistectomia, precisa ter agravantes em cima disso, né, gente? Não é só fazer uma imagem, como a gente vai ver principalmente o ultrassom, né, é o exame de padrão ouro, ver lá os cálculos e já falar que isso é cirúrgico e retirado. Tem que sempre levar em consideração, obviamente, o quadro clínico do paciente. Se o paciente convive bem com aquilo, vão melhorar a dieta dele, e talvez com medicação isso até se resolva, ou até mesmo retroagindo aí através da nutrição. Beleza. Incidência.
Principalmente nas mulheres. Eu li um estudo que fizeram sobre a colelitíase e o N era diversificado. Não lembro quantos homens e quantas mulheres, mas foi uma desproporção imensa, assim, tipo, 16% do N era feminino e 7,5% era masculino. Então, realmente é muito mais presente nas mulheres. Com idade, isso vai se agravando. Engraçado, eu li isso num artigo, gente. Aliás, eu vou apresentar esse artigo para vocês que eu achei super interessante. Conforme a idade vai passando, o ducto colédoco, perdão, o ducto cístico vai aumentando de tamanho. Não sei, eu consigo imaginar única e exclusivamente por um processo de pitose, né? Falta dessa parte anterior de abdômen, pitosando um pouco, né? Fazendo uma tração maior em cima desse fígado. Não sei explicar por quê, mas com a idade, se o ducto cístico começa a aumentar de tamanho, aumenta assim então as chances e a probabilidade de ter obstrução do tal. E também pode ocorrer na gravidez, uma vez que a vesícula biliar também sofre ação de estrógeno e progesterona. Na gravidez, a mulher tem uma ação muito mais progesterônica, né? Ambos os hormônios diminuem a contração da vesícula biliar. Então, por muitas vezes, durante a gravidez, a mulher pode desenvolver aí a colelitíase. De novo, né, gente? É assintomática. Por algum ultrassom que ela foi fazer lá, ela descobriu que tinha vesícula perdão, pedra na vesícula por um acaso. Sintomas nenhum. Por definição, é uma patologia onde ocorre deposição de material sólido. Veja que a vesícula biliar, ela contém bile, e a bile tem lá a sua viscosidade, né, gente? Isso ocorre, gente, justamente por abundância de um dos materiais que formam a bile e acabam excedendo o ponto de solubilidade. Então, o que que acontece, né? Dentro dos subprodutos que formam a bile, existe uma concentração maior de um desses produtos, e é aí que eles vão começar a trocar, então, de meio líquido para meio sólido, ou seja, a sua solubilidade vai diminuindo cada vez mais, se tornando cada vez mais sólido, e aí formando os cálculos. A gente vai ver quais são os tipos de cálculo que pode ser formado aí, dentro dessa vesícula. De uma forma geral, gente, o que mais tem de formação de cálculo são cálculos de colesterol, tá, gente? 70% dos cálculos, na verdade, eles são cálculos de colesterol. Então, imagina, né? O colesterol supersaturado dentro da vesícula, com o tempo forma a lama biliar. E essa, eventualmente, pode se transformar, então, nos cálculos biliares. Então, dentro dos tipos que a gente pode observar desses cálculos, o colesterol, gente, como eu disse para vocês, né? 70% dos casos o componente aí é de colesterol. Quando não, eles são classificados como pigmentados. Os cálculos pigmentados, na verdade, eles formam aí 10% dos tipos de cálcio, de cálculo, e são formados principalmente por bilirrubina.
Então, o aumento da bilirrubina também pode predispor aí essa vesícula a produzir cálculos pigmentados. Vocês vão falar em cálculos pigmentados pretos e marrons. Aí eles têm também ação bacteriana em cima disso. Quer dizer, são complicações um pouco mais distantes aí da nossa clínica, né? Mas vale a pena entender que por muitas vezes esses cálculos são acompanhados de infecção, tá, gente? E ainda temos cálculos que são mistos também. Esses daí são 20% dos cálculos. Esses mistos, eles podem conter, aliás, todos os cálculos, a base maior dele é colesterol. Mesmo os pigmentados, eles têm até 30% de formação de colesterol antes de ter os de bilirrubina aí formando o cálculo. Os mistos também têm uma base de colesterol, mas também ainda pode ter a licitina, que é um outro lipídio também, parecido com o colesterol, né, que vai fazer a formação aí do, da bile. Ainda podemos ter formação de cálculos de ácido biliar e também de fosfolípides. Então, na verdade, esses são os subprodutos que formam a bile. Um deles aumentado, supersaturado, então excede aí o seu ponto de solubilidade, começa a se tornar sólido dentro da vesícula biliar. E agora eu vou ter a formação dos cálculos aí. Eles vão se agregando cada vez mais, formando os cálculos. E isso, até então, não teria problema nenhum. Agora, a partir do momento que eles se deslocam, aí é que a coisa começa a aparecer, né? Mas antes de falar dessas manifestações clínicas, a gente vai falar sobre as causas, ou pelas possíveis causas aí da formação dos cálculos. Então, primeiro, odeio falar sobre isso, mas de predisposição genética. Não tem jeito, né, gente? Quando se fala de patologias que se repetem aí na vida familiar, não se olha pura e simplesmente para a epigenética, se olha para a genética primeiro. Até porque os caras fizeram decodificação lá de cromossomos e perceberam que realmente tem a falha do cromossomo, sei lá o quê, que está dentro da família genética e tem uma predisposição aí a acumular cálculos biliares. Então, beleza. Mas eu ainda não abro mão da mesma explicação, né? Eu posso até ter a minha árvore genética apontando problemas na minha vesícula biliar. Agora, o que eu penso, o que eu como, ou seja, os meus hábitos no meu dia a dia, pode fazer essa chave virar e sim eu ter problema, ou não, eu morrer com ela sem ter virado sequer uma vez na minha vida. Mas, de uma forma geral, se fala bastante aí sobre predisposição genética, beleza? E aí, gente, a gente começa a falar de problemas metabólicos, como diabetes mellitus, hiperbilirubinemia, anemia hemolítica crônica. Tudo sistêmico. Os dois últimos falando aí sobre metabolismo M, né? Problemas aí com a bilirrubina, dislipidemia, problema de gordura aí dissipada no sangue, metabólica também, as próprias síndromes metabólicas.
obesidade, pressão arterial sistêmica elevada, cirrose, tabagismo, uso contínuo de contraceptivos orais. Lembra que eu falei para vocês, né? Progesterona e estrógeno alterando a capacidade de contração da vesícula biliar. Então, uso contínuo de contraceptivos, a maioria são baseados em estrógeno, né? Então, o uso contínuo aí podendo deixar mais predisposto a acontecer. É, vida sedentária, né, gente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa que é sedentária, ela é patológica, gente. A classificação é segundo a nossa querida Organização Mundial da Saúde, OMS. E dietas ricas em gordura. Beleza? Bastante coisa sistêmica, né, gente, associada e trazendo aí a possibilidade de eu ter, então, a formação dos cálculos biliares. Vamos lá. Quais são os sinais clínicos, né, gente? Aí é que fica difícil, né? Porque, como eu disse, por muitas vezes ele é confundido com o fígado, mas vamos pontuar cada um deles. Indigestão. A gente sempre vai perguntar para o nosso paciente durante a anamnese, gente, como é o tempo de digestão dele. 40 minutos depois que você ingeriu a comida, você ainda sente o peso da comida, você tem formação de gases, você se sente ainda empachado, né? As pessoas têm costume de falar isso. Tá conversando com a comida por muito tempo. Pode ser um indicativo aí de problemas de vesícula biliar. Esse paciente vai referir para você. O normal mesmo, gente, 40 minutos, uma hora, você não tem mais sensação nenhuma de comida no estômago. Beleza? Flatulências, dor no quadrante superiores direito. Lembra os quatro quadrantes, né, gente? Se a gente dividir em quatro, o superior direito, muitas das vezes o paciente tem dor referida, principalmente na região das últimas costelas. Dor, por muitas vezes, que aparece no ombro, com irradiação cervical, amargor na boca, pacientes que fazem muito uso de antidepressivo ou remédios tarja preta, né, constante. Muitas vezes eles vão referir até um sabor digitálico, metálico na boca. Então, isso também pode ser indício de problemas da vesícula biliar. E veja, se não é da vesícula biliar, gente, está apontando para a gente o fígado. De qualquer forma, a gente tem que olhar essas duas peças aí. Fezes gordurosas, e aí a gente vai ter que explicar para o paciente qual é a característica delas. Geralmente elas não têm formato e por muitas vezes elas estão boiando e escuras. Então essa é a característica de fezes gordurosas, elas boiam.
e são mais escuras. Dor abdominal, é um sintoma muito genérico, né? Mas faz parte aí. E também as distensões abdominais. Muitas das vezes o paciente vai referir isso aí para você. Eu tenho a sensação de distensão do meu abdômen. Meu abdômen fica distendido por muito tempo durante o dia depois das minhas refeições. Obviamente que a gente está falando de digestório alto, tá, gente? Quando a gente fala de períodos prandiais e pós-prandiais, até 40 minutos, uma hora, até duas, na verdade, até 4 horas, a gente está pensando em digestório alto, principalmente na ação dessas vísceras. Obviamente, se a gente está falando de período prandial, imediatamente já sinto desconforto. Quando eu como, eu estou pensando muito mais em esôfago e estômago. Mas depois de 30 minutos, 40 minutos, até uma hora, isso começou a ter um efeito muito ruim para mim. Eu estou pensando um pouquinho mais para baixo, seja lá duodeno, seja lá fígado, seja lá vesícula biliar. Qual é uma dessas vísceras aí pode estar influenciando nessa sensação do paciente. Até mesmo o pâncreas, né, gente? Como a gente já viu lá na aula de pâncreas, por muitas vezes também, se eu não tenho a ação devida aí desse pâncreas, eu também tenho essa sensação aí de distensão abdominal. Então, de uma forma geral, é um pouco genérico, né, gente? Como eu disse para vocês, é mais característico de fígado, mas também tem algumas características aí que são de digestório alto. E aí a gente pensar em todas essas vísceras. Na verdade, gente, eu acho que o cálculo biliar ele seria a cereja do bolo para nos indicar que está tendo um problema sistêmico metabólico. Então, obviamente que nós, na nossa competência osteopática, a gente vai ter que olhar para todas as vísceras. É achar a tensão da víscera e trabalhar em cima dela. E a relação dela com as outras vísceras, né? Beleza. Diagnóstico médico, como eu falei para vocês, é através de ultrassom, mas também pode ser cintilografia. Bom, beleza. Fiz lá o meu diagnóstico no ultrassom, eu sei que eu tenho lá então as pedras na minha vesícula. E agora, gente, a gente passa só a olhar quais são as patologias que acontecem na vesícula biliar mediante ao deslocamento ou algum outro problema associado ao deslocamento de um cálculo, podendo provocar algumas patologias. Então, passaremos a falar sobre as patologias possíveis da vesícula biliar. A primeira delas, que talvez seja um pouco mais próximo da nossa realidade de consultório, né, gente, seria a cólica biliar. Geralmente, é o sintoma que leva o paciente para o hospital, né? Esse cara tem uma cólica aí, são dores epigástricas bem fortes, que não tem como aliviar elas, e aí é o que geralmente leva esse cara para o hospital. Mas, mediante o que eles descobrem lá no hospital, essa patologia pode ser classificada de outras formas, né, com outros nomes, mediante a localização, mediante a ter infectação ou não de agentes bacterianos, enfim. Isso não nos diz muito respeito, gente, mas eu vou colocar aqui algumas dessas patologias. Ah, colicistite, calculosa aguda. Então, adivinha o que aconteceu, né? Um cálculo saiu lá para o ducto cístico e agora obstruiu toda essa passagem aí da bile. Temos então colicistite calculosa aguda. Colicistite crônica. Por muitas vezes é observado que um paciente que teve
um problema com obstrução de um cálculo e conseguir desobstruir, entre 5 e 10 anos ele vai ter mais uma ocorrência. Lógico, né, gente? Você não troca seu hábito. Como é que a patologia vai se autocurar? Não tem como, né? Então ela pode se tornar aí crônica. Colédoco, coledococistite, não, litíase. Coledolitíase. Esse aí já foi lá pro colédoco, né, gente? Então, o buraco é mais embaixo agora. Nem o ducto hepático, nem o ducto cístico consegue esvaziar a bile. Agora a gente tem uma obstrução aí bem importante. E ainda pode ser também associada a algumas síndromes de Mirise. Essas são infecciosas. E a síndrome de Wolfert. Acho que é assim. E por último, colicistite. Colicistite acalculosa aguda. Então, ainda existem algumas outras aí no meio, gente, que eu nem resolvi nem citar, entre elas até o câncer mesmo aí cístico. Mas para quem quiser se envolver um pouquinho mais com isso aí, gente, e colher um pouco mais de informações, eu separei aqui para vocês e vou compartilhar na tela. Peço que se alguém tiver o interesse de fotografar aí o artigo, na verdade, que eu me baseei. Então, esse artigo, na verdade, tem todas essas patologias aí. Vai aparecer, um, dois, três. Não quer aparecer. Vou tentar de novo. Aí, ó. Gallbladder Disorders, a Comprehensive Review. Ou seja, distúrbios da vesícula biliar. Uma revisão abrangente. Galera, tem a descrição de todas essas patologias aqui, pontuando todos os princípios clínicos. Muito legal esse artigo. E mais importante aí, né? Fresquinho, né? Mais ou menos, 2021. Então, os caras fizeram essa revisão sistemática aí. E é muito, muito interessante esse artigo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai lá no SciHub, aqui o corvinho lá do lado, né? E aí ele abre lá gratuitamente para você entender um pouquinho mais sobre esses tipos de patologias que podem acometer a vesícula biliar. Beleza? Ok. E aqui voltamos. Gastando inglês, hein? A véspera do Réveillon, veja só. É. Bom, antes de mudar a página aqui. Então, como eu disse para vocês, né, gente? Dessas patologias, o que pode ser mais relatado pelo paciente dentro do consultório seria aqui, ó, a cólica biliar. Quando você perguntar para esse cara se ele teve algum histórico aí de fígado ou coisa parecida, esse cara vai falar para você, já teve algum problema digestivo, ele vai lembrar dessa cólica biliar, não tenho dúvidas disso. Então, olhando para a cólica biliar, gente, como é que seria a fisiopatologia dela, né? Então, a gente tem a cólica biliar, que acontece geralmente no período pós-prandial. O que que aconteceu aqui, né, gente? No período pós-prandial, o quimo está chegando lá na parede do segundo duodeno. Lá ela detecta toda a presença de gorduras e libera a colicistoquinina. Liberou a colicistoquinina, vai lá na vesícula biliar e dá um chacoalho nela. É ela que vai avisar a vesícula que tem que contrair para expelir um pouquinho da bile para emulsificar essa gordura aí para ser absorvida, beleza? Então, eu tenho uma cólica biliar, ou seja, ocorreu uma obstrução
No caso do ducto cístico, só que essa vesícula biliar está recebendo informação, então ela continua com contrações intermitentes. Obviamente, se essa vesícula está lá bombeando, contraindo, tem uma obstrução lá no colédoco, no cístico, perdão, não consegue esvaziar, ela começa a fazer o quê, gente? Aumentar a pressão na parede, aumento da pressão, e ocorre então a distensão da parede. Então é isso que acaba provocando a tal da cólica, né, gente? E aí o paciente tem como sintoma uma epigastralgia que pode durar aí minutos ou até mesmo horas. Beleza? Seria então a fisiopatologia aí da cólica biliar. Uma vez que eu tenho o canal, o ducto obstruído, essa vesícula ainda vai continuar bombeando e é isso que vai começar a sensibilizar a parede dela. Essa sensibilização, né, como característica de órgãos ocos, né, gente? Ela vem aí como uma cólica, né? Essa é a nossa percepção sobre esse tipo de dor. Ocorre distensão da parede, aumento da pressão, e aí a gente corticaliza isso como uma cólica. Quais são as características clínicas da cólica? Então, como eu disse lá na fisiopatologia, epigastralgia, dor no quadrante superior, direito, em 60% dos casos, dor escapular, e aí, como eu disse para vocês, né, é a dor referida no ângulo inferior da escápula, ok? Em outros casos, a dor no ombro, especificamente no ombro direito, ok? E ainda, as manifestações clínicas, a gente tem sintomas associados, como náuseas, vômitos, eructações, dispepsia e distensão abdominal. Dificilmente, né, um paciente vai chegar assim para a gente no consultório, né, gente? Mas a gente tem que saber se tudo isso aconteceu com ele nessa crise que ele teve aí de cólica biliar. É muito característico, né, gente? Mesmo depois desse paciente já ter passado por colicistectomia, tiraram fora a vesícula dele, ele ainda vem com essa dor no ombro. Então é de suma importância a gente avaliar essa questão aí do quadrante superior direito. Trabalhar todas as questões viscerais ali, principalmente por baixo das primeiras costelas, né, gente? Trazer mobilidade de novo no local.
Porque senão essa dor no ombro do cara não vai embora. Eu sempre falo isso, repito e não vou cansar de repetir, gente. Ombro, se você não teve trauma direto nele, esquece que não é músculo esquelético. Às vezes me acho um pouco radical em falar nisso, mas, puta, a experiência clínica não falha, gente. Vai olhar o sistema visceral desse cara. Fígado, intestino, enfim. Beleza? E essa cólica, na verdade, né, gente, ela tem uma característica de dor visceral. Quais são as características da dor visceral, né? É uma dor surda, o paciente não consegue localizar exatamente onde é que está essa dor. No caso das cólicas, ela não alivia, ela não cede com flatulências, nem com evacuações ou alteração de posição. É bem característico de dor visceral, né, gente? Você pode ficar na posição que você quiser, que a dor não alivia. É uma dor mais interna, uma dor inespecífica de pontual, né? Se dói aquela região, não dói aquele ponto, né? E veja que nesse caso nesse tipo de cólica, nem com flatulências e nem com evacuação, a dor aí alivia em algum momento. Na verdade, né, gente, se fala que a cólica tem uma tendência a desaparecer a partir do momento que você entra em uma fase de jejum. Mas por muitas vezes isso pode ter crises não relacionadas ao que eu como, e sim ao que eu penso, né? Então você vai entrar em crise em qualquer parte do dia, na verdade. Mas de uma maneira geral, você observa que esses pacientes, eles têm a manifestação clínica mesmo pós-prandial. Acabou de comer, tudo isso aí começa a acontecer no paciente. Como eu disse, difícil de chegar no consultório, né? Mas vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa anamnese a partir do momento que esse paciente refere para a gente que ele teve cólica cística. Se esse cara teve uma colicistectomia, né, gente? Olha que interessante, né? É o que vai chegar para a gente no consultório, né? A colicistectomia, na verdade, gente, ela ainda tem um funcionamento hepático, lógico, porque ele precisa produzir o bile, a bile. A bile é produzida e agora ela é despejada diretamente em D2, ou seja, no intestino. Eu li uma coisa super interessante. Se diz que depois de um tempo onde já houve adaptação ao paciente viver sem a vesícula biliar dele, o próprio ducto colédoco ele começa a produzir bolsas onde ficam reservatórios de bile. Bom, eu li isso num artigo, né? Mas eu não sei falar se isso é uma verdade. Mas, de qualquer forma, se diz aí por todos os blogs e os lugares que eu pesquisei que não tem problema nenhum você tirar a sua víscera fora, fazer a colicistectomia, porque você vai ter uma vida normal. Esses pontos que eu vou colocar agora embaixo, eles dizem que é por conta de uma fase aguda. Então, até que o paciente se adapte a não ter a vesícula biliar, ele pode ter, por exemplo, sintomas associados como a diarreia. Se diz que depois de um tempo isso se adapta e esse paciente começa a não ter mais diarreia, apenas quando ele entra em contato com refeições muito gordurosas. Mas a sua vida vai ser normal, fica tranquilo. Você pode viver sem ela. Distensões abdominais. Por muitas vezes eu já vi paciente meu sem a vesícula, né, gente?
não fazer essa relação de ter distensão abdominal, mesmo depois que já tem, sei lá, 20 anos de cirurgia. Ah, depende muito do que eu como. Se depende do que você come, você tem que saber que você tem que evitar aquilo ao máximo. Senão, vai dar ruim. Você vai começar a aumentar cada vez mais a sobrecarga sobre, de novo, digestório alto. E aí as outras vísceras agora começam a pagar o pato. Ou seja, o pâncreas, ou seja, o intestino, ou seja, o fígado. Todo mundo vai começar a ter uma atividade, uma fisiologia, na verdade, alterada para compensar a falta de. Beleza? Gases constantes. Estou falando de acúmulo de gases, tá, gente? Não soltar só os gases, mas ter o desconforto, que por muitas vezes é a própria distensão da parede abdominal, por reter gases, né? E isso é extremamente álgico, principalmente para nossa coluna. A partir do momento que você aumenta a pressão intraabdominal, gente, por muitas vezes quem paga o pato disso é a lombar. Vocês vão pegar pacientes com crise de hérnia, às vezes dor lombar, o lumbago mesmo, né? Que é aquela dor aguda que o paciente não consegue nem se mexer. Você vai colocar a mão na cavidade abdominal do paciente, não entra a tua mão. Possivelmente porque ele já está com algum processo visceral aí também instalado, piorando esse quadro. E também esse paciente pode apresentar dores no ombro e na escápula. Como eu disse para vocês, tudo isso é descrito como uma fase aguda. Depois o paciente se adapta e isso começa a ser vida normal. Não, não é vida normal, gente. Esses episódios vão acontecer frequentemente com o paciente e ele vai se acostumando cada vez mais com isso, achando que isso, na verdade, é normal. Ah, já que eu tirei a vesícula biliar, isso é normal. Não, não é normal, gente. A gente precisa ajudar esse sistema a trabalhar de uma forma mais elástica. Beleza? Então, geralmente é o que vai acontecer, vai chegar para a gente lá no nosso consultório, paciente já sem a vesícula biliar. Beleza, já sabemos bastante aí sobre vesícula, ou pelo menos mais do que a gente sabia até hoje. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre as relações dessa vesícula biliar, como toda víscera fazemos. Começamos pelas relações viscerais, pelo amor de Deus, fígado. Se esse cara está com problema da vesícula biliar, possivelmente o fígado dele também está sob hiperfunção. Relação direta com o pâncreas. Aliás, uma das péssimas evoluções dos cálculos é eles serem liberados lá dos ductos e alcançarem lá na ampola de Vater, né, quando ele se une com o ducto pancreático para entrar no D2 e o ducto pancreático mandar os sais, as enzimas pancreáticas para digestão e o fígado a bile. Se esse cisto para ali no meio, ele pode entupir também a saída do pâncreas. E agora esse paciente evolui com uma pancreatite. Problemas. Sistêmico, de novo. E ainda temos também a relação direta com o duodeno. Uma vez que um duodeno não funciona bem, obviamente a transmissão de informação para a vesícula biliar também não está sendo feita da melhor maneira. Se a gente está falando sobre relações anatômicas, obviamente vamos falar do nosso querido motor principal visceral, diafragma. Relações musculoesqueléticas com essa víscera, principalmente T8 e T9, centros medulares da vesícula biliar, nervo esplâncnico torácico maior. Forma aí o plexo celíaco, controle do digestório alto. Se eu tenho que formar um plexo, eu preciso de uma rama vagal. Obviamente, estamos falando do 10º par craniano. Estruturalmente, não se esqueçam, dor no ombro, não precisa pôr dor, né? Relação direta com o ombro, escápula e últimas costelas do lado direito.
Aqui, gente, a gente tem um ponto, chama ponto de Murphy. Esse ponto, na verdade, ele fica nas últimas costelas, a referência dele é da região médio-clavicular, traça uma reta até a última costela, você vai chegar nesse ponto. Na verdade, ele é um ponto de diagnóstico para problemas da vesícula biliar. Paciente que tem problemas nessa vesícula, obviamente, esse ponto de Murphy é muito, muito álgico, beleza? Sabendo as relações anatômicas, lógico que construímos a nossa ação osteopática. Então, sugestão de tratamento: controle do sistema nervoso autônomo. Agora eu vou pedir para vocês abrirem um pouco a cabeça aí. Vamos falar de T7 a T10. Aí a gente está falando bastante, abrangindo bastante o sistema simpático dessa víscera. A gente sabe que o centro medular é T7, T8, T9, né? Mas vai dar uma olhada lá de T7 a T10. Sistema parasimpático vagal. E aí estamos falando principalmente de trajeto, por favor, de forame jugular até plexo celíaco. Todas as estruturas que têm íntima relação com este nervo, beleza? Ah, depois vamos falar do motor, diafragma. Quando eu falo diafragma, inserção proximal e distal. E também é lógico, inervação. Vai lá dar uma olhada nos níveis de C2, não, C3, C4, C5. Beleza? E aí, vamos falar diretamente da vesícula. Se tem uma coisa que eu aconselho vocês a fazer, gente, se o paciente fez a colicistectomia, cutucar lá a cicatriz dele, que fica exatamente nesse ponto de Murphy aí, liberar tensões dos ductos, especificamente aí do colédoco, né? Colédoco. Se tem uma coisa que eu gosto de trabalhar é essa tensão que existe no paciente, gente. Você vem aqui, ó, do lado, nessas últimas costelas aqui, faz um ponto fixo na costela, aprofunda a tua palpação para formar um ponto fixo, e agora você entra com a sua mão da direção da costela em direção ao umbigo, que seria mais ou menos aí a direção desse ducto colédoco. Vocês vão perceber que por muitas vezes, gente, no paciente que tem problema aí hepático ou que teve problema com vesícula biliar, existe uma tensão muito grande, ele não vai deixar, por muitas vezes, você entrar com a mão lá. Quando você achar esse ponto de tensão, você vem fazendo a tensão em cima dele. Libera, mas com vontade, gente. Por muitas vezes, vocês vão ter pacientes que vão referir até amargor na boca depois que você fizer esse tipo de técnica. Mas vale a pena. Você tira bastante da tensão aí dessa região. Isso aí, hands-on, né, gente? Como a gente pode ajudar nosso paciente com as nossas mãos. Hands-off, gente. Esse não precisa nem falar, né? Nutricionista. Cara, isso aqui tem que estar na vida do paciente para ontem. O sistema dele já está reclamando ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou formando cálculos porque eu estou com um problema, cara. Eu preciso de ajuda. Então, se faz necessário aí a intervenção de um nutricionista.
Esclarecer para esse paciente, gente, a importância da atividade física, beleza? E, obviamente, esclarecer esse paciente as relações viscerais com o músculo esquelético, porque, afinal de contas, esse cara precisa entender por que que ele tem dor de ombro, gente. Por que que meu ombro dói quando eu tenho um problema hepático? E aí a gente pode me explicar pelo sistema facial, pelo sistema nervoso autônomo, enfim. Usem as ferramentas que você tem de conhecimento sobre a relação dessas vísceras, gente. Esse paciente precisa entender que ele tem que ter mudança de hábito na vida dele para ter qualidade de vida. Se ele já tem o cálculo e ainda tem a vesícula, ele precisa de qualidade de vida, sim, para não correr o risco de migrar algum desses cálculos. E se ele não tem mais a vesícula, é de suma importância falar para esse cara o quanto ele vai ter que mudar, na verdade, o tipo de hábito alimentar dele. Se faz de extrema necessidade, o corpo físico começa a reclamar e a gente aproveita isso para encher esse paciente de informação e falar para ele, seu corpo físico está doendo, reclamando aí melhores condutas aí do seu sistema metabólico. Beleza, galera? Muito bom estar com vocês aqui de novo nessa última terça-feira de 2022. Obrigado aí pela presença de todos. Só hoje deixar aqui gravado que essa faz parte de uma coleção de 30 aulas que a gente já fez aqui, gente. Portanto, quem esteve comigo aí nessas 30 aulas ou pôde comparecer na maioria das partes delas aí, eu agradeço de coração. Valeu mesmo aí por esse ano de 2022, ou pelo menos metade dele, a gente está junto aqui todas as terças-feiras, beleza? Vou pedir aí para a gente abrir a câmera. Abram as câmeras, vamos tirar uma fotinho. Ah, hoje a Antônia tá na câmera. Ai, ai. Valeu, galera! Obrigado. Valeu, boa noite a todos aí. Um excelente